Então, nós iremos agora dar entrada, ou dar início, ao pensamento filosófico contemporâneo. E nossa exposição de agora, nós iremos trabalhar sobre algumas questões que existem ou que nasceram, né? Alguns estudos que nasceram do pensamento filosófico contemporâneo. A primeira vertente, né, existente dentro desse pensamento que nós iremos estudar dentro da chamada filosofia contemporânea é o existencialismo. O existencialismo, inclusive, ele faz parte não só da filosofia, né, contemporânea, como também de obras de arte contemporâneas. Ele está presente em várias vertentes ou em várias áreas de conhecimento do pensamento contemporâneo, dito contemporâneo. Então, o que é existencialismo? Aqui eu trouxe a imagem, né, do quadro Grito, que faz parte ou que representa muito bem essas questões existentes no existencialismo. Qual é a definição do existencialismo? Então, o termo existencialismo designa o conjunto de tendências filosóficas que, embora divergentes em vários aspectos, têm na existência o ponto de partida e o objeto fundamental de reflexões. Por isso, podemos designá-las mais propriamente de filosofias de existência, da existência no plural. Então, o existencialismo, ele trabalha, ou ele busca refletir, na verdade, a existência humana. E o que é existir? Existir implica nas relações do homem consigo, com os outros seres humanos, ou com os objetos culturais e com a natureza. Então, dentro do existencialismo, qual é o principal estudo dessa ideia do existencialismo? Existir a existência humana. Então, podem ser determinadas leis físicas de leis da física, por exemplo, ou indeterminadas, né? Essa ideia das relações. Resultam da nossa liberdade ou do acaso, sendo possíveis acontecer ou não. Tem uma visão dramática da condição humana. Então, vocês percebem pelo quadro, né, do Grito. Então, ele sempre busca salientar as sensações ou os sentimentos do humano, né, os sentimentos mais exacerbados do humano. Existem vários filósofos e vários filósofos, né, inclusive artistas, que fazem parte desse existencialismo, de diferentes formas. E aqui trouxe uma citação do Albert Camus, que também é conhecido dentro do existencialismo por retratar a existência humana de uma forma sofrida, né? E aí vocês vão ver algumas obras do Camus, O Estrangeiro, O Mito de Sísifo. Vocês podem dar uma lida e pesquisar como se dá essa existência humana dentro das obras do próprio Camus. E aí ele vai dizer que a única questão filosófica séria é o suicídio, que é uma das questões abordadas dentro do existencialismo, porque faz parte da existência do homem. Então, faz parte do questionamento da própria existência do homem. Por que o homem comete suicídio, o humano, no caso, comete suicídio? Também é uma outra face do existencialismo ou da filosofia contemporânea. Mudar a denominação de homem, que até então era utilizada dentro da filosofia, para humano. Então, agora nós estudamos as questões do humano e não do homem. No existencialismo, quais são as suas principais características? As coisas existem sem que sejam reguladas por essências ou leis gerais do ser. Então, elas não têm uma regulamentação natural às coisas. Né? As essências são criadas, lembrem-se lá da modernidade, né? Do contrato social, por exemplo, dos contratualistas, que em Rousseau, por exemplo, que o homem tinha uma natureza boa. Aqui no existencialismo, o homem não tem uma essência, não tem uma natureza. As coisas não são reguladas por uma essência ou leis gerais do próprio ser. Elas fazem parte do ser.
Então, elas existem, elas não são reguladas por uma essência que o homem já possua. As essências são criadas posteriormente pela atividade mental para dar um caráter lógico à realidade. E o objeto da filosofia existencialista é a condição problemática do ser no mundo. Então, são os problemas, são as reflexões sobre os problemas da existência do humano. Conceitos característicos do existencialismo. O ser humano, né? E aí o ser humano é entendido como uma realidade imperfeita, aberta e inacabada, que foi lançada ao mundo e vive sob riscos e ameaças. E aí essa questão do lançar-se ao mundo é uma questão apropriada, é uma palavra apropriada de um filósofo existencialista chamado Martin Heidegger. Então, Heidegger, ele entendia que o homem é lançado ao mundo sobre os riscos e ameaças que esse homem ou que esse mundo compõe. E ali, esse humano, ele deve ser entendido como imperfeito, como uma obra aberta e inacabada. Ele não tem uma natureza, por exemplo, humana. Ele não é bom por natureza, ou ele não é mal por natureza. Ele é lançado ao mundo e se compõe e se compõe e se constrói a partir desse lançamento em que ele está no mundo, a partir das suas experiências, das suas vivências. Uma outra característica, um outro conceito, né, que faz parte do existencialismo é a liberdade humana. A liberdade humana, dentro do existencialismo, ela não é plena, mas condicionada às circunstâncias históricas da existência. Nesse sentido, querer não se identifica com poder. Homens e mulheres agem no mundo superando ou não os obstáculos que lhes apresentam. Então, uma outra condição ou um outro conceito bastante trabalhado dentro do existencialismo é a liberdade. E aí vocês conhecem um filósofo que trabalha muito bem sobre essa questão da liberdade, que é o Sartre. Então, o Sartre vai dizer que a liberdade ela está condicionada às minhas ações. Então, eu possuo liberdade, mas ela não é plena. Ela está condicionada às minhas circunstâncias históricas, à minha existência, às minhas ações. Então, eu possuo liberdade, mas ela é condicionada a todas as circunstâncias em que fazem parte do meu mundo. Outro conceito bastante presente no existencialismo é a vida humana. Então, a vida humana não é um caminho seguro em direção ao progresso, como os modernos acreditavam, ao êxito e ao crescimento. Ao contrário, a vida humana é marcada por situações de sofrimento, como doença, dor, injustiças, luta pela sobrevivência, fracassos, velhice e morte. Assim, não podemos ignorar o sofrimento humano, a angústia interior, a exploração social. É preciso considerar estes aspectos adversos da vida e encará-los. Então, surgidas propriamente no século XX, as filosofias da existência sofreram influência do pensamento de alguns filósofos do período anterior, né? Anterior do século XX. Por isso, pré-existencialistas. Entre eles destacam-se Schopenhauer, que com a questão do sofrimento, Kierkegaard, Nietzsche e Husserl. Então, alguns filósofos, esses filósofos não são entendidos como filósofos existencialistas, são entendidos como filósofos pré-existencialistas que fazem parte ou que influenciaram as filosofias existencialistas do século XX, até porque não são do século XX esses filósofos. E aí um outro tema bastante discutido dentro da filosofia contemporânea, lembrando que esse é um quadro, esse é um tema que estamos estudando filosofia contemporânea, além do existencialismo, é uma coisa chamada alteridade. O que é alteridade? Alteridade é uma coisa que nós estamos precisando bastante no nosso mundo hoje. E o que é alteridade? A alteridade é ser outro,
colocar-se ou constituir-se como outro. A natureza ou condição do que é o outro, do que é distinto. Situação é estado ou qualidade que se constitui através das relações de contraste, distinção e diferença. A alteridade, fique bem claro, ela é diferente da empatia. Muitas pessoas costumam confundir os dois conceitos. A empatia é a capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto de forma que este pareça impregnado dela. É me sentir parecido, certo? A empatia é ter a sensação de que eu estou... de tentar me colocar na sensação do outro. A alteridade é se colocar ou constituir como o outro, é me travestir do outro, é me personificar do outro, é de fato me colocar no lugar do outro. A empatia é um sentimento que eu tenho pelo outro, certo? Vamos dar um exemplo. Ultimamente nós temos falado muito de empatia na nossa sociedade, inclusive na questão do isolamento social. E aí as pessoas têm falado, olha, vamos cumprir o isolamento social porque nós devemos ter empatia com o outro para que não aconteça a propagação do vírus, né? Do vírus do Covid-19. Então, isso e aí vamos ter empatia com os entes das pessoas que já foram perdidas, das pessoas que perderam seus entes, seus parentes. Então, empatia é um sentimento que eu tenho de me sensibilizar com a dor do outro, por exemplo. E a alteridade é de fato me colocar na condição do outro e tentar me sensibilizar com esse sentimento dentro da condição do outro. Parece igual, mas não é. Então, é a natureza ou condição do que o outro é, do que é me distinto, é me travestir da face do outro. Não é eu me sensibilizar com o outro, é me colocar de fato no local. Não sei se ficou claro. A palavra alteridade possui o significado de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, como consideração, valorização, identificação e dialogar com o outro. A empatia é uma sensibilidade, é uma sensibilização. A prática da alteridade se conecta aos relacionamentos tanto entre indivíduos como entre grupos culturais religiosos, científicos, étnicos, etc. Quando o outro vem ser a questão. A alteridade torna-se um problema quando percebo em minha experiência cotidiana em que o contato com o outro ocorre, que outrem é ao mesmo tempo idêntico e diferente de mim, um ser habitado por uma interioridade. Uma subjetividade constituinte, eu penso, não é possível reduzir o outro a um objeto, pois cria um impasse para o aparecimento da intersubjetividade. Necessário superar, portanto, a dicotomia sujeito e objeto. Não tem como quando a questão do outro vencer, quando o outro vencer a questão, né? Quando eu me coloco na experiência. Então, aqui o nosso texto está trazendo que é quando eu me coloco na experiência do outro, não quando eu me sinto sensível à experiência do outro. Então, não é possível reduzir esse outro a um objeto. Às vezes a gente, na empatia, a gente transforma um outro em um objeto. A gente cria uma intersubjetividade naquilo. E na alteridade, não. É necessário que esse outro vire de fato, que eu realmente me travesta do outro. A alteridade é importante nas relações éticas. Por quê? A importância de novas práticas. Toda a prática implica e traz consigo a dimensão ética. Ninguém pode ser justo sozinho. É na relação com o outro que nos tornamos ou não justos. Então, não existe ética individual. Não existe ética eu morando sozinho em um lugar.
A ética só é praticada se eu estiver com o outro. Ética é uma relação. Então, não existe uma relação ética se não existe outro indivíduo para que eu me relacione com ele. Também não tem como existir alteridade. As relações é que são justas ou injustas, não a pessoa. O adjetivo ético só pode ser aplicado às relações. O pensamento totalitarista resulta em uma visão de outro sem significado ou com pouco significado para nós, pois ele não faz parte de nós, é estranho, alienígena, o índio, o negro, a mulher, etc. Então, essa questão da alteridade, ela é trabalhada dentro da filosofia nas questões éticas, nas relações de um indivíduo para com o outro. Então, é necessário que haja, dentro da filosofia contemporânea, na filosofia contemporânea, nos traz o advento da alteridade para os estudos da ética, para que as pessoas não... para que as pessoas tenham relações justas dentro de uma sociedade. E dentro desse pensamento da alteridade, as relações se tornam mais justas porque as pessoas se colocam como o outro e não se sensibilizam com o outro, que é a relação da empatia.